E mais uma vez, em nome da Autoescola Marcelino, estamos aqui para falar alguma coisa sobre o trânsito, sobre o Maio Amarelo, que foi instituído pela ONU, a década de 2011 a 2020, a década do Maio Amarelo, que todo mês de maio, no mundo todo, vai fazer uma avaliação sobre o trânsito no mundo. Como é que partiu essa iniciativa de interagir com as crianças das nossas escolas sobre esse tema? Na verdade, a iniciativa começou pelo núcleo, que nós, autoescolas de Tijucas, Canelinha, Itapema, Bombinhas, em Porto Belo, a gente faz parte de um núcleo, que a gente se reúne todos os meses em Itapema, e através desse núcleo a gente resolveu também estar imbuído nessa organização do Maio Amarelo. E cada autoescola que pegou os seus panfletos, os seus folders, ia decidir como melhor fazer para divulgar o Maio Amarelo no trânsito. Eu, como dono da Autoescola Marcelino, eu achei melhor não estar colocando alguns folders em lojas, comércio, e sim direto com as crianças nas escolas. Como é que foi a recepção dos nossos alunos? A princípio foi uma excelente recepção das diretoras e diretores das escolas, a receptividade, colocar as escolas à disposição, e eu ia passando em sala, falando direto com as crianças e distribuindo diretamente para elas, né? E com o objetivo também que ela chegasse em casa e mostrasse o folder do Maio Amarelo. O que significava esse Maio Amarelo no trânsito? Na verdade, a gente fez bem no fim de maio e início de junho, né? Mas a ideia que a gente tentou passar é que o trânsito é 24 horas por dia e 365 dias no ano. Então, na verdade, incutir para a criança que o trânsito não é só carro e moto, caminhão. Na verdade, a criança faz parte do trânsito no seu dia a dia. A partir do momento que ela está saindo de sua casa para ir para a escola, ou para brincar na rua, ou para ir a algum lugar, ela já está fazendo parte do trânsito. Então, são crianças, são pessoas, né, seja caminhando, seja ciclista, seja carro, moto, ônibus. Então, todos nós fizemos parte do trânsito, no dia a dia. Então, qual é o objetivo do Maio Amarelo? A ONU faz todo ano, né, todo mês de maio, essa avaliação no mundo todo, e o Brasil tem como meta, nessa década até 2020, baixar o índice de acidente com morte, né, acidentes fatais no trânsito, na faixa de um grupo de 100 pessoas, morre 25 pessoas por ano no trânsito. O objetivo até 2020 baixar para 11 pessoas no trânsito, né, o índice de mortalidade. É difícil, tem que mudar a cultura das pessoas e principalmente das crianças, porque é através das crianças que a gente vai conseguir mudar esse trânsito que a gente tem aí, que mata mais de qualquer guerra civil no mundo. É verdade. Inclusive até, né, Paulo, a gente pautou isso há um tempo atrás. A própria Diretoria de Trânsito e Transportes aqui de Tijucas, a DITRAN, implementou um projeto de escolinha de trânsito nas escolas. Sim. Esse intuito de se trabalhar as crianças em formação de caráter quanto a esse tema é fundamental, né? Sim, inclusive eu tive a felicidade de, quando ir na Escola Manuel dos Anjos, fazer em algumas salas, e estava lá o pessoal da DITRAN com a escolinha de trânsito. Eles já tinham ido na semana anterior passar toda a parte teórica, e naquele dia da qual eu estava lá, eles estavam com a escolinha implantada para as crianças praticar o trânsito. Uhum. Eu acho que essas ações, independente de onde venham, é que vão fazer com que o nosso trânsito mude, que nossas crianças começam no seu dia a dia também ajudar a mudar o nosso trânsito. Tá? Se estiver no carro então eu sempre perguntava para elas assim, vocês vieram para a escola hoje? Quem trouxe? O pai ou a mãe? Vocês vieram sentadinho no banco da frente com o pai e a mãe? Que legal, né? Então, principalmente as crianças de 7 e 8 anos. A maioria apontava o dedinho que sim, o pai e a mãe trouxe no banco da frente. Aí eu falava para elas, é errado, vocês não podem. E vocês têm que falar isso para o pai e para a mãe. Mas o pai e a mãe disseram que era só ali. E só que a gente tem que ter o conhecimento que a maioria dos acidentes no país acontece nas viagens de curta distância. Exatamente, levar a criança para a escola, ir até na farmácia, até no mercado. É logo ali que acha que não acontece nada. E é esse logo ali que os acidentes, a maioria dos acidentes estão acontecendo. Tá? Então, a partir daquele momento, o que eu tentei passar para elas? Que crianças menos de 10 anos têm que estar sentadas no banco de trás. Por quê? Porque assim diz a lei. E assim a gente vai ajudar a cuidar também da vida de nossas crianças. Porque a gente, como autoescola, a gente sente uma dificuldade grande em repassar para o adulto com 18 anos ou mais, que está lá fazendo a primeira habilitação,
como ele deve se comportar no trânsito, porque ele já vem com a cultura totalmente, muitas vezes, errônea, né? E mudar essa cultura do dia para a noite, ou em questão de meses, você não consegue. O que acontece? A pessoa pega a primeira habilitação provisória e acaba de alguns meses está de volta na autoescola porque ganhou uma multa. Por que ganhou uma multa? Porque estava pilotando moto de chinelo, estava com o capacete com a viseira alta, estava com o cinto de segurança do capacete solto, não estava usando cinto de segurança no carro, estava transportando alguém sem cinto, várias outras irregularidades. Então, aquelas 12 noites ou 12 manhãs de curso teórico, para ela não foi o suficiente. Que ela apenas foi no curso teórico para fazer a prova teórica no Detran e passar. E não todo aquele conhecimento para ela levar ao longo da vida dela no trânsito. Que aquilo ali é para o dia a dia dela no trânsito, e não para uma prova no Detran. A prova teórica no Detran é uma consequência do processo. Mas o objetivo de todo o processo de primeira habilitação é que a pessoa saiba como se comportar no trânsito. Depois que ele tiver a carteira, estiver pilotando a moto, dirigindo um carro e assim sucessivamente. Aliás, a gente até relatou aqui em algumas matérias a resistência da comunidade quanto a essa questão da fiscalização. E quem está devidamente preparado e sabe das suas, sobretudo, responsabilidades no trânsito, não tem que reclamar de fiscalização, né, Paulo? Não, sempre se reclamou que Tijucas era uma cidade sem lei, né? Todos nós fazíamos o que queríamos no trânsito. Hoje estamos reclamando porque somos fiscalizados, né? Inverteu. Temos agentes de trânsito que estão aí nas ruas, não só para multar, para conscientizar. Mas a gente percebe que as pessoas muitas vezes se conscientizam quando são multadas. Aí vem aquela reclamação, o guarda lá me multou, aquele agente de trânsito, eles não tem mais o que fazer, vão tampar os buracos na rua. Cada um tem que fazer a sua parte, eles são agentes de trânsito. Eles estão ali exatamente para coordenar o trânsito, para melhorar o trânsito, para evitar acidentes. Até quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para o Alvino e seus agentes que estão fazendo um excelente trabalho no trânsito. É claro, sempre quando tem mudança, há resistências, né? Porque, estacionei na frente da minha casa, fui multado, na frente do portão da minha casa. Mas não pode, a lei não permite. Na verdade, os agentes de trânsito só estão fazendo com que a gente que a gente cumpra a lei, né? E como a gente estava no hábito aí quase solto e selvagem, de todo mundo fazer o que queria, agora estamos sendo multados através das câmeras, através da polícia militar, através dos agentes de trânsito, né? E quando acontece alguma coisa, colocamos a culpa também das ruas que não são excelentes para andar, né? Falta de pavimentação, são mal sinalizadas, mas mais de 90% dos acidentes, na verdade, é falta de atenção do motorista. Verdade, né? imprudência. Ou do pedestre, ou do motoqueiro, ou do ciclista. Na Baía Filho tem ciclovia. A gente vê muitas pessoas andando no outro lado, né? Verdade. E aí? Verdade. Outro dia eu falei pro senhor, o senhor tem que ir lá na faixa, na ciclovia. O senhor está no lado contrário, vem alguém, bate na lateral, né, na traseira da sua bicicleta, você vai cair, vai se machucar, ainda a pessoa acha ruim. Estão encampando um risco desnecessário, né? Exatamente. E tem ali a segurança. Paulo, outra questão e na obtenção das habilitações, sempre que você vem aqui, você nos traz uma novidade em relação a isso. Nesse momento o sistema segue da mesma forma? Mudou agora que as provas estão sendo não só mais no papel, né? Provas no papel, direto no sistema. Então o Detran, as provas estão difíceis, os cursos estão mais... A gente procurou se moldar também, mudar as matérias, melhorar, para que a gente tem autoescola aí que está levando 10 alunos para fazer prova teórica, está reprovando 9, né? Então, assim, mudou, e se nós, autoescola, também não melhorar a nossa qualidade de ensino, a gente vai gerar muito reteste para o aluno pagar para o Estado. Né? A gente teve até autoescola aí que teve o seu prático parado porque não tinha aluno, os alunos estavam tudo retidos no teórico, tá? A gente vinha de uma situação que a prova era dada aquela mesma prova há 20 anos. E de repente mudou o sistema para o sistema eletrônico e nós, autoescolas, também temos que melhorar a nossa capacidade da parte de matérias a ser dada pelos alunos, para os alunos. Às vezes a pessoa que está lá na autoescola para fazer habilitação ou requerendo, vendo valores, ele, naquele primeiro momento, ele só quer saber de valores, esquece da qualidade. E tudo que a gente faz tem que ter qualidade. Hoje a gente está reclamando da cidade pela péssima pavimentação que existe, pela qualidade. Por quê? Quando foi feita todas essas pavimentações na cidade, foi mal feita.
né? É claro que a gente também não pode exigir do prefeito atual que do dia para a noite, né, as estradas, nossas ruas estejam com excelente pavimentação, né? Porque quando se constrói a coisa mal feita, não tem como durar muito tempo, né? Infelizmente, nosso sistema político de hoje, arcaico, defasado e corrupto, a gente percebe que tudo foi feito a toque de caixa, né? Então, outro dia, eu até conversando com o vereador sobre a atual legislatura, eu disse para ele, se o prefeito mandar um projeto para calçar uma rua, vocês têm que vetar, né? Não pode aprovar. Ah, mas por que, Paulo? Cara, faça algo e bem feito, para um bom tempo. Não é pavimentar muitas ruas, como foi feito, para pouco tempo. As ruas estão todas esburacadas, certo? Então, assim, faça uma pavimentação, faça uma tubulação bem feita, faça algo como se fosse para ele, né? E não como se fosse para os outros. Porque assim, a partir do momento que a gente faz algo que é para a gente faz bem feito. Porque depois é nós que vamos andar naquele local. Então assim, se faz algo para bastante tempo, como? Fazendo bem feito. Não é quantidade, tem que se fazer qualidade. E enquanto o nosso poder público, as nossas escolas, e as nossas autoescolas, e de um modo geral, a gente não aprender a fazer as coisas bem feitas, a gente vai fazer por pouco tempo, né? Então assim, quando as pessoas procuram as autoescolas para fazer uma habilitação, elas não têm que perguntar só o valor da habilitação. Tem que perguntar o que vão oferecer, como é que é oferecido o processo, o que vocês têm para oferecer para o meu aluno, para o meu filho, que daqui a pouco vai estar transitando, a vida dele vai estar em risco, e como ele vai saber se defender, em que tipo de carro vocês estão dando aula. Por exemplo, a nossa autoescola, a gente leva todos os nossos alunos na rodovia 410 e na BR-101. Tem autoescola que cobra o valor bem mais barato, que não vai nesses locais, fica só em alguns bairros dando aula. Uhum. É claro que se torna mais barato. Você treinar um aluno só em um bairro, em determinadas quadras, o aluno, daqui a pouco, ele está decorando aquilo ali. Mas você pegar o aluno, depois de 10, 12, 15 aulas, levar para a rodovia 410, levar para a BR-101, levar para o morro, para ele aprender como parar no morro. Ah, mas para que parar no morro? Tijucas não tem. Mas ele vai para Brusque, vai para Florianópolis, porque é para onde a gente vai para Itajaí, Balneário, pega um semáforo lá na subida no morro lá, tem que parar na metade do morro, como é que vai fazer para sair? Né? Então assim, a gente dá qualidade para os nossos alunos. E uma das dificuldades que hoje a gente está tendo no nosso mercado hoje é que as pessoas estão procurando preço. Mas aí depois o aluno, né, o cliente que pegou a carteira de primeira habilitação, bate o carro, arranha o carro, se machuca, por quê? Faltou qualidade também no aprendizado. Não é? Então, coisas, naquele primeiro momento sai barato e depois sai caro. Tá? Ô Paulo, então quem quiser saber mais sobre a estrutura oferecida pela Autoescola Marcelino hoje, como pode proceder? Procurar a Autoescola, a gente tem o telefone 3263-5455 ou através do WhatsApp 894-17-5954. A gente trabalha das 7h30 ao meio-dia e da 1 às 8 da noite, né, a parte de recepção. E nossos instrutores trabalham das 7h40 até o meio-dia e da 1 até as 10h20 da noite. Seja aula de moto, de carro, de ônibus, né? A gente tem agora na mudança de categoria C, D e E tem a parte do exame toxicológico. A gente baixamos um pouquinho o preço da mudança de categoria, tá? Para que a gente tenha mais, que as pessoas procurem e consigam fazer, porque tem esse toxicológico que está em torno de R$310 que a pessoa é obrigada a pagar. E sem esse exame toxicológico, ninguém consegue fazer mudança de categoria, ninguém consegue fazer a renovação se tiver categoria C, D e E. Importante também frisar que as pessoas que têm categoria C, D e E na sua habilitação, é bom procurar as autoescolas 2 meses antes, porque esse exame é coletado aqui em Tijucas, vai para São Paulo, demora uns 15 dias úteis para retornar, para que depois a pessoa faça seu exame de vista, a foto e o psicotécnico, se for necessário, para a renovação da sua carteira. E todos nós podemos renovar nossa carteira até 90 dias antes do vencimento. Aquele 30 dias depois do vencimento é praxe. Mas se a pessoa tem seguro no carro, aquele 30 dias não pode ser, a seguradora não pode ser acionada, porque ela não, como é que eu vou dizer? Ela não aceita aqueles 30 dias. Tem que ser o prazo legal da carteira. Os 30 dias depois, só praxe para o Detran. Paulo, obrigado pela sua vinda até aqui, parabéns pelo trabalho junto às nossas crianças aí que foi realizado, viu? Obrigado a Rádio Vale, a você, Sidney, ao Paulo. A gente está sempre à disposição. Fazer esse trabalho nas escolas foi importante e que os pais também respeitem as ideias dos filhos e também não deixem os meninos, as crianças, sentar no banco da frente do carro, use cinto,
ande devagar no trânsito, que está perigoso, e acidente de trânsito é milésimo de segundo. Em menos de um piscar de olho, a gente pode sofrer um acidente, pode ser fatal ou pode deixar sequelas para o resto da vida. E só mais uma vez dizer que dia 13, que é dia do município, a gente vai estar com a autoescola aberta, a parte de recepção, né, porque são muitos feriados, e também a gente gostaria que o nosso prefeito municipal revisse a ideia dele de emendar o feriado. Pô, a gente já tem um feriado semana que vem, dia 13, dia 15, Corpus Christi. Para que emendar? Por que o nosso funcionário público não pode trabalhar na sexta-feira? Se nós, donos de empresas, donos do comércio, a gente trabalha de segunda a sábado e ainda assim está difícil a gente dar conta. Enquanto que a prefeitura é para arrecadar imposto. E outra coisa também que eu acho errado, eu particularmente, por que a nossa prefeitura tem que trabalhar das 1 às 7? Das 7 da manhã a 1 da tarde. Por que não no horário comercial, que a gente às vezes precisa na prefeitura resolver algum problema? É só na parte da manhã que a gente pode ir, enquanto que, né, e à tarde está fechada. Por que isso? O verão já passou, o horário de verão já passou. Por que não trabalhar no horário comercial? Por quê? Eu acho muito difícil estar uma pessoa às 7 horas da manhã na prefeitura para resolver algum problema. 8h30, 9 horas que as pessoas costumam chegar. E a 1 hora da tarde é difícil também encontrar alguém lá para atender alguém. Ou é difícil meio-dia ter alguém lá para fazer algum serviço. Porque as pessoas têm que almoçar, têm que trabalhar, têm horário de serviço. Por que a nossa prefeitura é diferente? Tem um feriado, já emenda o ponto facultativo. Enquanto a gente vive aí um dilema aí na economia, todo mundo com dificuldade de pagar os seus funcionários, os seus impostos. E o nosso poder público, essa é uma farra de folgas, né? Por que não todo mundo trabalhar? Agradeço, a Autoescola Marcelino está sempre à disposição na Rua Galdense Campos. A gente está aqui sempre para contribuir e fazer uma cidade melhor, mas tem que ser todos juntos, né? Obrigado a vocês e a gente está sempre à disposição.